Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, eu gostaria de, antes de começar o devocional aqui, trazer ao conhecimento de cada um de vocês que aos sábados, às 4 horas da tarde, eu estou fazendo uma live aqui no canal sobre estudos bíblicos, tá certo? Sempre trazendo estudos bíblicos. E no próximo sábado, eu vou falar algo que o Senhor Jesus Cristo colocou no meu coração, que é assunto de adulto, tá certo? Na live de sábado, eu vou falar a respeito de pecados que pertencem à vida adulta. Então eu convido você que quer ser liberto, que quer ter uma vida livre em Cristo Jesus, para que você participe da live. Amém? E hoje então, também às 20 horas, estaremos fazendo uma live aqui, Pastor Glauber e eu, para falarmos a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? É necessário que a graça seja conhecida para o dia do nosso resgate. É por causa disso que nós estamos empenhados nessa tarefa de trazer estudos bíblicos sobre a graça. Irmãos, o devocional hoje está em 2 Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler para vocês o versículo 5, que diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Irmãos, eu tenho sentido dentro de mim uma urgência da parte do Senhor Jesus Cristo em levar o Evangelho. E ontem o Senhor Jesus Cristo falou muito comigo a respeito disso aqui. Nos últimos dias, irmãos, eu tive uma luta dentro de mim, porque tenho visto algumas coisas erradas, algumas coisas fora de Cristo. E ao falar, irmãos, muitas vezes a gente se sente culpado. A gente sente que, olha, será que eu tô arrumando a briga certa, né? Mas ontem o Senhor Jesus Cristo, como um professor, sentou na minha frente e disse para mim: Cibele, você precisa falar, porque você precisa destruir os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E hoje, meus irmãos, eu quero falar com os pais diretamente. Porque se você não sabe, se você ainda não prestou atenção, os pais também têm sido doutrinados pelo anticristo. E eu quero então dizer a você como você pode fugir disso e como você pode ajudar os teus filhos. Tudo, irmãos, que está sendo feito sobre a terra tem um propósito. E o propósito serve ao anticristo. Serve para que os planos dele se concretizem. E isso, irmãos, pode estar no nosso meio, se a gente não abrir os olhos. É por causa disso que eu peço que você fique nesse vídeo até o final, tá certo? Eu quero falar sobre isso, irmãos, porque pais que ouviram o conselho do anticristo vão produzir algo na vida dos seus filhos. A estratégia do anticristo é produzir algo na mente dos pais, para que o resultado disso impacte diretamente na vida dos filhos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos mostra a respeito de ovelhas errantes na sua palavra, né? E você sabe que as crianças, quando elas estão crescendo, elas são como ovelhas errantes e que elas precisam de um pastor. É claro que o nosso pastor é Cristo, mas quem vai levar os seus filhos a conhecerem Cristo? São os pais, né? E isso não pode ser feito de qualquer jeito, tá certo? O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que cada criança precisa de alguém à frente dirigindo a vida dela. Exatamente como uma ovelhinha. A ovelha não é inocente?
ela pode, por exemplo, cair num buraco. Ela pode, por exemplo, comer alguma coisa ruim para ela. Mas se o pastor estiver na frente dela, guiando-a, vai dar tudo certo. Assim, irmãos, é a vida do pai e da mãe. É por isso que você não pode simplesmente olhar para o teu filho, para a tua filha e cruzar os braços com relação à direção da vida dos seus filhos, tá certo? É por isso que você precisa assumir na vida dos teus filhos uma função de um pastor, guiando eles e principalmente guiando eles para Cristo. Outra coisa também que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina é sobre a palavra ministério, né? Ministério é servir, sabe? Quando você é solteiro, você tem um ministério que é ser filho. E ser filho serve aos pais, né? Você serve aos seus pais em obediência. Quando você se casa, você tem um novo ministério, né? Ou ser esposa ou ser marido. E isso também o apóstolo Paulo nos ensina. A mulher serve o marido em sujeição. O marido serve a esposa em amor, em dar a sua vida por ela. E quando você se torna pai ou mãe, você também serve, você também está a serviço para alguém, tá certo? Então, mais uma vez eu digo, não podemos simplesmente cruzar os braços. Sabe, gente, a gente não pode cruzar os braços e deixar o tempo passar e depois chegar lá na frente e ver que você não fez nada pelo seu filho. Você não ensinou, você não educou, você não deu exemplo, você não levou o seu filho a Cristo. Uma das coisas que o anticristo fez, trazendo ao mundo assim, né, uma mensagem é de mudança de significado das palavras, né? Colocou na mente das pessoas algumas coisas que não é real. Por exemplo, hoje a gente vê os pais sendo ensinados a não obrigar os seus filhos a nada. Olha, você não é obrigado a nada. Não é assim? A gente escuta isso, né? Só que aquilo que os pais tinham de ensinar os seus filhos no passado, né, que a gente via nas gerações anteriores, hoje está sendo visto como obrigar. Agora eu te pergunto, quando foi que o ensinar mudou de significado, mudou para obrigar? Isso é uma desculpa que o anticristo colocou na mente dos pais. E os pais, por sua vez, caindo na preguiça, caindo na negligência, então, né, aquela coisa mais fácil de, não, ele pode tomar as suas próprias decisões, né? A criança pode viver como ela achar melhor. Irmãos, isso é errado, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós precisamos guiar as nossas ovelhinhas. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós precisamos dar às crianças os rudimentos até mesmo das coisas carnais. Se você quiser saber sobre isso, leia Gálatas capítulo 4 e você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso. O que são os rudimentos das coisas carnais? É você ensinar a criança a comer, é você ensinar a criança a vestir uma roupa, é você ensinar a criança a vestir um sapato, é você ensinar a criança a dizer obrigado, por favor, é você ensinar a criança o que ela precisa fazer em cada faixa etária. Porque a criança se desenvolve fazendo coisas, ela se desenvolve tomando responsabilidades para si, ela se desenvolve aprendendo, ou ela vai chegar numa certa idade e não vai saber fazer nada, e ela vai ser totalmente dependente dos pais. Cada idade, irmãos, tem a sua proposta de ações que a criança pode fazer. Por exemplo, a criança aos 5 anos, ela já tem entendimento, já tem autonomia para fazer a sua própria higiene. A criança vai ao banheiro, ela pode se limpar aos 5 anos de idade. A criança aos 5 anos já pode vestir-se sozinha.
Aos 3 anos, por exemplo, a criança já tem condição de aprender. Brincou, terminou de brincar, guarda o brinquedo. Aos 6 anos, por exemplo, a criança pode fazer tarefas simples dentro de casa, como arrumar uma cama, guardar os sapatos, pega um paninho, tira o pó de alguma coisa. Você pode ir ensinando a criança. Tudo isso é estimular a criança. Sabe, irmãos, hoje existe uma falha muito grande nos pais. Os pais abandonam as suas crianças. Isso é verdade. Porque, irmãos, os pais dedicam seu tempo ao celular, dedicam seu tempo às redes sociais e deixam as crianças vendo o exemplo de que o celular é algo bom, é algo engraçado, né? Os pais mesmo deixam de fazer suas tarefas para ficar no celular muitas vezes. E isso vai trazendo à criança um exemplo ruim. E com certeza isso produz um sentimento de abandono dentro da criança. A criança precisa de atenção. E muitas vezes a atenção que a criança precisa é exatamente que você lhe diga o que fazer, o que não fazer, como fazer. Aí ela vai fazer, olha para ver o que ela está fazendo, e aí você vai dizer muito bem, olha, você fez direitinho, amanhã a gente melhora um pouco, né? A gente vai fazer outra coisa, você vai aprender outra coisa. Toda criança quer o olhar dos seus pais. Sabe uma coisa que criança gosta muito de fazer com os seus pais? É cozinhar, por exemplo. Elas gostam daquele momento ali onde os pais digam para elas, né? Olha, faz assim, faz assado. Aí talvez você pense assim, nossa, mas eu não posso colocar o meu filho, minha filha tão pequena perto do fogo. Mas nem tudo que vai cozinhar vai perto do fogo, né? Pega ali uma receita simples, uma receita ou que seja uma parte feita ali com a mãozinha da criança e a outra parte, quando for para mexer no fogo, você faz. Enfim, dá para adaptar. O que não dá é para deixar a criança matar o tempo dela diante de uma tela. Porque quando você não ensina o seu filho, quando você não educa o seu filho, alguém está por trás da tela educando a vida dele. Alguém está por trás da tela dizendo que o seu filho tem que fazer, o que não tem que fazer e como ele precisa te tratar, como ele precisa tratar as pessoas lá fora e assim por diante. As crianças imitam tudo. Tudo que elas veem na tela, tudo que elas veem no comportamento dos pais, elas imitam. E é por causa disso que você tem que entender qual é a sua função na vida do teu filho e da tua filha. A sua função é dar o exemplo, é dirigir, é orientar, é aconselhar. A sua função é investir tempo nos seus filhos, ensinando eles, tá certo? Se você ensinar, você não estará obrigando os teus filhos. Essa palavra obrigar, ela veio para entrar no lugar de ensinar, para dar um tom pejorativo a ensinar. Quando foi que ensinar se tornou uma coisa ruim? Irmãos, a criança precisa sim de um ambiente com regras. Tá certo? Você não vai dar à criança um caminhão de regras, mas você vai simplificá-las, você vai resumir as regras. Por exemplo, você não precisa explicar, por exemplo, você tem que tratar bem seu avô, você tem que tratar bem sua avó, você tem que fazer, você tem que tratar bem o vizinho, você tem que... Não, é uma regra só. Seja gentil com as pessoas. Entendeu? É uma simplificação que vai trazer para a cabecinha da criança aquilo que ela precisa entender de uma maneira geral. As regras vão ensinar boas obras para os seus filhos. As regras vão ensinar o que é respeito. Porque se você não ensina dentro de casa que o seu filho precisa respeitar pai e mãe, que ele precisa respeitar os mais velhos, o avô, a avó e todas as pessoas, professores e tudo mais,
Lá fora, ele vai aprender que ele tem que ser respeitado. Ele vai aprender que ele pode mandar pai e mãe para qualquer lugar de palavrão, né? E ele deve ser respeitado. Quando ele quiser ficar fechado no quarto dele sem interrupção, ele vai exigir esse respeito, tá? Por quê? Porque o anticristo mudou, a mente do anticristo, a doutrinação do anticristo mudou o significado da palavra respeito. Se você ensinar regras aos teus filhos, posteriormente ele vai entender o significado de negar-se a si mesmo por Cristo. Quando se destrói a autoridade dos pais dentro de casa, automaticamente se destrói a autoridade de Deus. Você está entendendo por que existe tanta doutrinação hoje? E, inclusive, se nós, pais, não tomarmos cuidado, nós vamos fazer parte disso? Outra coisa que você pode fazer pelo seu filho é fazer cultos caseiros. No seu dia a dia, sentar com o seu filho, ler com ele a Bíblia, fazer uma oração. Ele vai ser estimulado pelo exemplo. Você vai levar o seu filho a amar a palavra de Deus, a amar Jesus Cristo, a perceber que Jesus está ali no dia a dia como nosso amigo. Outra coisa que você pode fazer pelo seu filho, quando você for a um culto, quando você for participar a um culto, chame o seu filho para participar também. Faça ele ficar quietinho, ouvindo a palavra de Deus. Aí você me pergunta, mas como eu vou conseguir fazer isso? Meu filho tem, 3 anos, ele tá na idade que ele é agitado, isso e aquilo, ou meu filho é muito agitado, ele não para quieto. Bom, quando você estiver a caminho do culto, você vai ensinando o seu filho, você vai dizer, olha, nós estamos indo ao culto agora, nós vamos lá para ouvir a palavra de Deus, por isso eu quero que você se sente ao lado da mamãe, ao lado do papai. Você vai ouvir também a palavra de Deus e você vai prestar atenção. E no final da palavra eu vou fazer uma pergunta para você e ver se você prestou atenção. Se você ouviu a palavra e você prestou atenção, você vai ganhar um parabéns. E então você vai cumprir isso, você vai perguntar para o seu filho alguma coisa, de acordo com a idade dele, é claro, alguma coisa simples, se ele for pequenininho, e você vai estimular ele falando, parabéns filho, é isso mesmo, que bom que você prestou atenção. Enfim, há muitas formas de se trabalhar isso. O que não dá para fazer é cruzar os braços e deixar o seu filho distraído na hora da palavra de Deus, porque você vai estar ensinando o seu filho que a palavra de Deus não tem valor. Tá certo? Não dê celular para o seu filho na hora do estudo bíblico, não dê desenho, não dê nenhuma outra atividade que ele faça na hora da palavra. Faça com que ele preste atenção. Se necessário, você vai chamar a atenção dele algumas vezes durante a palavra, vai, né, fazendo o sinal com a mão, quietinho agora, né? Enfim, você vai chamar a atenção, mas você vai produzir dentro da vida do seu filho amor pela palavra de Deus, reverência. Hoje as crianças não são ensinadas a reverência, hoje as crianças não são ensinadas também o pudor, hoje as crianças não são ensinadas que elas estão debaixo de uma autoridade, hoje as crianças não são ensinadas sobre essas coisas e elas precisam disso para que elas exerçam um cristianismo puro e verdadeiro, irmãos. O que acontece na cabeça de uma criança que acha que é um reizinho e pode fazer tudo o que ela quer? Bom, a gente tem aí alguns exemplos, por exemplo, no mundo da fama. A gente vê aí pessoas que hoje são jovens, mas que cresceram na fama e que cresceram com esse tipo de ambiente que, você é um reizinho e pode fazer tudo o que quiser. Olha o estrago que é causado na vida dessa pessoa. Outra coisa absurda que eu já ouvi também é falando assim, né, um pai e uma mãe dizendo assim, olha, eu não me meto na vida dos meus filhos. Como assim não se mete na vida dos seus filhos?
Olha só a transformação. Ao invés de ensinar a criança, ao invés de, olha, pegar o caderno da criança, né? A criança está em fase escolar, pega o caderno, vê se tem bilhete do professor, vê se a criança está indo bem, cobra a criança de que ela precisa estudar, né, para tirar boas notas. Se a criança tem algum problema, pai e mãe têm que sentar do lado e ver qual é o problema e ajudar a criança a vencer aquele problema. E não deixar a coisa correr solta e dizer assim: eu não me meto na vida dos meus filhos. Porque quem disse que ensinar a criança, orientar a criança é se meter na vida dos filhos é o anticristo. Tá vendo como ele transforma o significado das palavras? Para quê? Tudo isso para que a mente dos pais esteja doutrinada a formar crianças da maneira como ele quer, para servir o propósito dele. Oriente os seus filhos, por exemplo, a considerar os outros superiores a ele. Por exemplo, o pai dentro de casa, ele deve ser reverenciado. Ensine a criança com o seu exemplo e também com orientações verbais sobre reverenciar o pai. A mãe precisa ser obedecida. Você que é pai, oriente o seu filho sobre isso, com exemplo, primeiramente, e segundo, com as suas palavras. As práticas no dia a dia e que parecem pequenas ajudam nesse momento. Por exemplo, como uma mãe ajuda o seu filho a entender que o pai deve ser honrado e reverenciado? Olha, deixa esse lugar na mesa para o seu pai. Por quê? Porque aqui ele é a pessoa que é o cabeça da casa. Pai e mãe devem concordar na educação dos seus filhos, né? Devem tratar a criança, ensinar a criança numa só direção. E essa direção precisa ser Cristo. Tudo aquilo que Cristo nos ensina pela palavra de Deus, nós precisamos ensinar às crianças. Por exemplo, a Bíblia nos ensina que nós não devemos mentir. É isso que nós precisamos passar dentro de casa como educação para os nossos filhos. Eles não podem mentir. A mentira, meus irmãos, muitas vezes acontece na vida da criança porque a criança vê, ela tem referência dentro de casa de mentira. E é por causa disso que a nossa educação com os nossos filhos precisa ser, acima de tudo, por exemplo e depois por palavras. É necessário ensinar com palavras? É, mas é ainda mais necessário ensinar com exemplo. Eu gostaria de trazer mais vídeos a respeito deste assunto e eu vou deixar aberto aqui os comentários para, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, coloque aqui nos comentários que eu trarei um vídeo, tá certo? E eu peço que você me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas, deixando o seu like, comentando e compartilhando com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.